Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco e com todos os seus seguidores, todos os seus irmãos da terra, que Ele é nosso diretor, que Ele abençoe todas as famílias que estão espalhadas por todo o planeta Terra. E vamos orarmos agradecendo a Deus por mais a oportunidade desse momento. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nós dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos tem ofendido. Não deixe nós cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, Senhor. Obrigado, Jesus, por mais essa oportunidade. Então nós vamos iniciar esse Evangelho da noite e hoje vai ser um tema muito bom. Vai ser o tema dessa noite, vai ser a oração. A oração é o maior remédio na face da terra, é a oração. É o único método que nós temos para se comunicar com Deus é por intermédio da prece, por intermédio da oração. O telefone para nós ligar para Deus é pela prece. Então nós temos todas essas condições para se comunicar com o Pai, o momento que nós quisermos, que nós demos um tempo para nós e para se comunicar com Deus. Então vamos lá. Quando falamos em prece, sentimos um bem-estar muito grande pelo seu valor e pelo seu desempenho na vida da alma. O respeito que temos por ela chega às ações do inconcebível, por nos lembrarmos de que até o Divino Mestre teve necessidade de orar e ainda nos ensinou, deixando a cópia de uma súplica maravilhosa que sempre usamos, o Pai Nosso. O Pai Nosso é uma aliança que Deus deixou entre nós para com Deus. Então, o Pai Nosso é a maior oração na face da terra, é de todos os tempos, todos os países também. É uma aliança que se perpetua entre os seres humanos e Deus, porque é o meio que nós temos que comunicar com o Pai. Jesus é tão fantástico que a primeira frase da oração do Pai Nosso é fantástica, né? Quando Ele ensina a nós, ele ensina Pai Nosso que estás nos céus. Pai Nosso é Pai de todos, que está nos céus e na terra, em toda parte. E sempre presente em nossas vidas, porque Deus está dentro de nós e nós estamos dentro dEle, porque ninguém vive sem Deus. Muitas pessoas falam, não acredito em Deus, sabe que Deus existe? Mas que coisa, que ignorância. Se Deus não existisse, nós não ficamos nem 10 minutos aqui nesse corpo físico, mas nem 10 minutos. Porque nós íamos embora. Porque o ar que nós respiramos vem da onde? Quem criou esse ar para nós respirar? Quem deu? Concedeu esse ar, que nós não vivemos sem ele. Ou nós paramos de respirar e inspirar? 10 minutos mais ou menos. Pouco mais nós temos que ir embora daqui, gente. E por exemplo que Deus não existe. E esse ar que nós respiramos? Essa é a vida. Essa é a vida de Deus em nós. Nós temos também que se acordar para a verdade espiritual. Sem esse oxigênio nós não vivemos. E sem a natureza nós não vivemos. Sem a água nós não vivemos. Sem o fogo também é difícil de viver. Então tudo que está na natureza, sem esses reinos que Deus deixou para nós aqui, desde o reino mineral, vegetal, né, animal, precisamos de tudo isso, gente, para nós vivermos aqui com tranquilidade. Esse é o Deus maravilhoso que Jesus veio trazer para nós. Não aquele Deus vingativo, aquele Deus guerreiro que apoiava uma nação para destruir outra. Isso não existe, gente. Deus é todo amor. Deus não castiga e não perdoa, porque não precisa castigar, porque ninguém ofende Ele. E não perdoa porque ninguém ofende, né? E não castiga porque Ele é amor, supremo amor, né? Então nós temos que ter mais respeito para com Deus, mais carinho, né? Muito, e muito, ter muito
ter uma fidelidade para com o Pai, porque Ele é tudo para nós. Sem Ele nós não existíamos e não existimos. Então nós temos que ter muito cuidado quando nós vamos falar a respeito a Deus, que nós ainda somos muito pequenos. Vamos lá. Aproveitou Jesus o momento em que estava reunido os discípulos para ensinar-lhe a orar. Jesus ensinando nós a orar, no capítulo 6 de São Mateus, né? Está lá, onde Jesus ensinou os discípulos a orar. O que se deve fazer, o que nós devemos fazer com nossos filhos, perante e mesmo amigos, se eles não sabem, deve ensinar-lhe a orar, dando-lhe explicações dos poderes e do porquê da prece. Nós não ensinamos, na verdade, o que assusta muito a gente hoje, que nem as crianças não sabem orar mais, Pai Nosso. Você pede para um menino de 10 anos, 8 anos, muito deles não sabe orar, porque os pais não oram, não ensinam. Antigamente se ensinava. Os pais, antes de se alimentar à noite, antes de dormir, eles oravam com os filhos, em voz alta, o Pai Nosso. Hoje não se ora mais, gente. Hoje a internet tirou nós dessa dádiva que Deus deixou para nós, que é a prece, né? Que é o alívio para nossas almas, e que está sendo muito carente na terra hoje. Nossa humanidade deixou de orar. Dificilmente uma família que ora hoje juntos, difícil. Nunca se tem tempo para isso, não é? Isso aí deixa as portas abertas para os espíritos das trevas entrar e sair a hora que quer no nosso lar, porque não existe barreira, porque a prece cria uma barreira fluídica que os espíritos não têm condição de entrar o lar que ora, não tem. Por isso que Jesus falou, orai e vigiai, para não cair em tentação. Esse mestre é fantástico, né? Vamos lá. A função da prece é aliviar os fluidos inerentes ao corpo, que por vezes colocam todas as células em estado de reaquece, né, as células, né, traz esse calor espiritual para todos, traz uma organização para o corpo físico, a prece. Na verdade é essa, né, estimular, trazer essa alegria, né? Com a prece nós criamos uma aura espiritual muito grande em torno de nós quando nós oramos. A função da prece é aliviar os fluidos inerentes ao corpo. Vem aliviar as dores do corpo, né? E por vezes colocar todas as células em estado de emotividade, né? Para serem receptoras de fluidos mais elevados, que sempre nos cercam, esperando essa oportunidade de confraternizar conosco, organismo material e psíquico. Esperando essa oportunidade de nós levar nosso pensamento a Deus, né? Se comunicar com o Pai, para os espíritos bons vêm nós socorrer na hora que mais precisamos, mas é por intermédio da prece, não é? No organismo material e psíquico. É a bênção de Deus nos procurando, certamente, que Deus está em toda parte. No entanto, para encontrarmos, é preciso que abramos as portas do nosso céu interior. Aí já está dizendo novamente que o céu está aqui dentro de nós. Ah, o céu, vamos para o céu, onde é que é o céu? O céu está dentro de nós, gente. Nós temos que abrir as portas do nosso coração, a nossa mente, para receber Jesus de volta. Jesus vai voltar se nós não abrirmos a nossa mente para receber Ele. Jesus vai voltar quando nós melhorarmos e vamos levar nossos pensamentos a Deus pela prece. Jesus está conosco, gente. Onde tiver 2 ou mais pessoas orando, eu estarei junto, disse Jesus. Ele não foi embora daqui. Ele falou que está junto conosco, quando tiver 2 ou mais pessoas orando. Olha a grandiosidade da oração, gente, que nós se utilizamos muito pouco.
E a oração se faz em qualquer lugar, em qualquer hora. A única coisa que os Espíritos pedem para nós é silêncio. Quando você for orar, entre no teu quarto. Isso é um sinal que tem que se recolher num silêncio para orar a Deus. Porque dentro de um barulho, dentro de voz alta, de gritaria, como que nós vamos se conectar com os Espíritos dos céus, gente? Como que vamos ligar? Vai atrapalhar a nossa ligação. Nós temos que ir procurar o lado mais, no lugar mais sem barulho, que Jesus fazia, os discípulos de Jesus faziam. Eles iam para a beira-mar, ia para as montanhas, e onde não tinha muito barulho, para se conectar com Deus, gente, com a espiritualidade maior. E nós, hoje que nós vivemos, dentro de tanto barulho, é difícil para orar também, é difícil. Então, nós temos que procurar, né? Por isso que é bom você sair de vez em quando fora da cidade e no interior. Parece que, principalmente à noite parece que no interior, parece que o céu fica muito mais lindo. Você olha para o céu, é inacreditável. Milhares de estrelas que você vê, fantástico. Principalmente num lago também. É muito lindo uma noite ir num lago, né? Quanto que as estrelas brilham muito mais, para estar mais perto de nós. Estamos dentro de Deus, sempre dentro da obra de Deus. Nós não respiramos sem Ele. Nós estamos precisando dele 24 horas por dia, não é? Por isso nós estamos dentro de Deus, dentro da obra dele. Que tudo que tem aqui é obra dele. Então nós estamos dentro das obras de Deus, 24 horas. Qual a semente dentro do fruto? Ele se encontra dentro de nós, qual o filamento da luz dentro da lâmpada. Não podemos viver sem ele, que é a vida que se expressa em toda parte, por dentro e por fora, de tudo. Deus está em tudo, no núcleo da terra, no fundo do mar, nos céus, nas estrelas, nas galáxias, em toda parte. Deus é a casa de Deus no universo. Olha que grandeza desse Deus que nós não conhecemos ainda, não é? Não podemos viver sem ele, que é vida, que se expressa em toda parte, por dentro, por fora, de tudo, vibrando o amor e doando vida para criar, precisa estar por dentro e por fora, que tudo é criação dele, dominando sempre, na intimidade, na segurança do exterior, por não termos uma experimentação mais perfeita de Deus. Nós não temos uma palavra, uma frase que vai botar Deus na altura que Ele é. Jamais. Nós somos muito pequenos ainda a nossa linguagem. Tornarmos a respeito. Vamos tornar a respeito de Deus, a respeito do que já foi dito por João Evangelista. Deus é amor. Perguntaram para João, o que é Deus? Deus é amor. Não tinha outra palavra. Agora a gente sabe que Deus é superior ao amor. Ainda que João falou, Deus é amor, mas é superior ao amor, porque o amor foi Ele que fez. O amor é lei de Deus. Os Espíritos somos filhos dele, então Ele é superior ao amor, porque o amor é criação dele. Então Ele é superior ao amor. Nós não temos definição ainda para falar em Deus, de jeito e maneira. Vamos lá. Vamos lá, João. Entanto, Ele é maior que o amor, porque por ter sido o amor criação dele. E o Criador, portanto, é maior do que a criação. A criação dele é maior que a criação. O fluido universal, ativado no universo pelo amor de Deus, pelo amor dele, emite os pensamentos do Criador para a criação. É que a mensagem constante de aprendizado. Todo dia, todo momento, todo segundo nós estamos aprendendo, gente. Não se diz aquele ditado popular, vivendo e aprendendo sempre? Claro, cada encarnação nós vamos fazer um aprendizado aqui na Terra. Cada encarnação. Nós nunca paramos de crescer. Os homens, como os espíritos, ainda ligados à Terra, precisam estudar muito,
a ciência divina. E a partir desse estudo, passam a aplicar esse conceito de vida, porque nossa vida, seja na carne ou fora dela, né, no mundo espiritual, tem mudanças constantes, nada para, tudo está mudando, cada minuto é diferente do outro, um minuto não é igual ao outro. A gente tem tanta preocupação, mas cada minuto é diferente, gente. Cada dia é diferente um do outro, porque nada para, tudo está trabalhando, crescendo, evoluindo, né? Constante. Quando veja bem, e quando a tua vontade, a vossa vontade ligada aos ensinamentos de Jesus, as mudanças são constantes. Tudo se muda. O nosso talento despertados mais cedo, de maneira que os convites aos corações sejam mais puros, no amor e na caridade. O chamamento de Jesus está todo dia chamando nós: ame teu próximo, faça o bem aos teus irmãos, você depende deles e eles dependem de você, porque não existe uma sociedade isolada. Tudo tem que interagir um com o outro. Desde os primórdios da humanidade, sempre se juntaram, né, para se defender das feras, né? Sempre estavam em grupos, e nós hoje temos uma coletividade de mais de 8 bilhões de irmãos aqui na Terra. Só falta amarmos. Esse é o desafio nosso desse terceiro milênio. A nossa parte deve ser feita com interesse, ser útil a toda a sociedade, ser útil a todos, pois os nossos irmãos, sejam quais forem a filosofia, são a nossa continuação de vida. Um continua a vida do outro, é uma extensão um do outro. O que queremos e fazemos de bom para eles, estamos e vivemos em uma mesma casa de Deus. O universo é casa de Deus, não tem duas casas no universo. E nós alimentamos do mesmo néctar de vida que vem das mãos santa e pura de Deus. Então todos nós estamos ligados. Eu não falo, nós não vivemos sem o oxigênio, sem o ar. Todos nós temos que respirar esse ar. E queremos ser um maior que o outro. Tira o ar de nós para ver se nós vivemos. Seja de quem for. Independente do que é. Dependente da raça que ele é, dependente do que ele é, intelectual ou não. Tira o ar. Tira a água. Vê o que é que nós somos. Nós precisamos um do outro. E precisamos dessa natureza, gente. Senão nós não vivemos também, né? Se a humanidade tivesse ciência do valor da oração em nossas vidas, cultivaria com mais interesse a prece. Porque nós somos muito desligados de Deus, né? Parece que nós não queremos ligar a Deus, né? E sem Ele nós não vivemos, temos que se ligar a Ele todos os momentos que nós pudermos, né? Porque sem Ele nós nem estávamos aqui, nunca. Porque Ele que é nosso Pai. O trabalho, vejamos bem, a humanidade, né? Se tivesse a ciência, se conhecesse a ciência do valor da prece, da oração em nossas vidas, cultivaria mais interesse à prece. Ela é vida. Estimulando vida, é necessário conhecermos a modalidade da prece. Vamos interagir com a prece, quanto pudermos. O trabalho honesto é uma prece. A palavra séria é uma oração. Os pensamentos elevados não passam de súplica. Todo trabalho, todo esforço na busca da perfeição, do amor e da caridade é oração a Deus. Quem faz a caridade é uma oração contínua. A religião que ensina a amar mais é melhor. A religião que dá exemplo, né?
de fraternidade e que mais ajuda aos que sofrem é a mais conceituada diante do guia espiritual da terra, que é Jesus. A religião que mais educa e mais instrui é a que se apresenta mais folha de serviço diante dos benfeitores espirituais, porque eles sabem o que nós estamos fazendo, eles acompanham tudo que nós fizemos, tudo. Eles sabem o que nós estamos fazendo. Porque tem muitos pregadores que dizem assim: faça que eu mando, mas não faça que eu faço. Mas não é assim que funciona. Nós temos que dizer assim: faça o que eu peço, mas faça o que eu faço também. Porque o pregador, o discípulo de Jesus, ele tem que dar exemplo daquilo que ele faz. Senão o que adianta? Ele ensina uma coisa e faz outra. Que valor que ele tem? Que respeito que ele vai ter? Quem vai confiar nessas pessoas? Se ele prega uma coisa e faz outra. Se ele só faz por interesse material. Ele está fazendo alguma coisa a mais? Não. Ele está se endividando. Muito. Porque Jesus disse para nós dar de graça. Tudo. Na parte espiritual, dê de graça. Eu estou falando isso para os médios espíritas. Que é o que nós fizemos. É o que nós estudamos. Eu estou falando de mim. Se um dia eu cobrar alguma coisa de dinheiro na parte espiritual, eu posso esquecer de Jesus. Porque eu não estou seguindo Ele. Porque eu não estou amando o meu próximo como Ele nos amou. E como nos ensinou a amá-lo também. Né? Então, todo o serviço, todo o trabalho é uma prece, gente. Quem está trabalhando não tem tempo para fazer bobagem. Está com a mente ocupada no aprendizado, e o aprendizado é uma prece também. Que apresenta mais folha de serviço diante dos benfeitores espirituais, é que mais crédito tem, com certeza. Os que dirigem as religiões na terra, pelos trabalhos e pelo amor, esses são os bem-aventurados de Deus. Deus, nesse momento, Ele está nos chamando para o terceiro milênio, para nós se espiritualizar mais. Então eu vou fazer uma prece para nós encerrarmos, porque hoje estou falando da prece, o valor da prece, indescritível. Não tem comparação. É o maior lenitivo na face da terra, é a prece. Quando nós oramos, nós se comunicamos com Deus, com o nosso Pai maior. Vamos se comunicar mais com Ele, vamos pedir, conversar com Ele. Se Ele é nosso Pai, Ele vai nos ajudar mesmo. E sempre ajudou nos séculos e séculos. E está nos ajudando e vai ajudar nós até chegar a ser anjo. Esse é o Deus grande que Jesus pregou. Deus, nesse momento, abre seus tesouros para otorgar seus benefícios. Irmãos, irmãs queridas, se soubesse tão grande bem, faz a fé o coração, e como induz a alma o arrependimento. A prece, como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora. A prece é o orvalho divino que aplaca os calores excessivos das paixões. Ela é filha primogênita da fé, que nos encaminha na senda que conduz a Deus. No recolhimento, na solidão, estais com Deus. Para vós não há mistério, apóstolo do pensamento. Para vós é a vida. Vossa alma se desprende da matéria e rola por esses mundos infinitos etéreos, que os pobres humanos desconhecem. Avançai, avançai pela vereda da preces. Ouvirei as vozes dos anjos. Já não são os barulhos confusos e os sons estrídulos da terra. São a lira dos arcanjos. São as vozes brandas e suaves dos serafins. Mais delicada do que as brisas matinais, quando brinco nas folhagens de vossos bosques. Que delícia! Não pode encaminhar essa aventura tão rápida. Entra ela por todos os vossos poros,
Tão vivo e refrescante é o manancial, que se orando se bebe, doçurosas vozes e nebrilhante perfume, que a alma ouve e aspira quando se lança pela vereda das preces, as esferas desconhecidas e habitadas, sem mescla de desejos carnais. Lá são divinas todas as aspirações. Orai que nem o Cristo, levando a sua cruz ao Gólgota, ao Calvário. Carregai a vossa cruz e sentirás as doces emoções que lhe passavam na alma. Se bem que vergando o peso desse madeiro informante, ele ia morrer, mas para viver na morada de seu Pai. Voltando aos céus novamente, ele desceu dos céus, entregou a sua alma ao Pai Celestial e voltou novamente a habitá-la com o Pai Maior. Jesus, Mestre amado, receba um abraço de todos aqueles que estão me escutando nesse momento e ajude a todas essas famílias carentes, estropiadas da terra, porque só Jesus é o nosso libertador, só Jesus cura e só Jesus salva, que não vai levar ao Pai toda essa humanidade, todos, porque Jesus não vai nem deixar nenhum para trás. Vai tempo, mas dentro desse tempo nós vamos evoluir, vamos crescer, vamos desenvolver, vamos aprender as lições de Jesus e vamos interagir com os anjos no futuro. Muito obrigado, um beijo no coração de todos, muita paz, muita luz, muita saúde. É que eu desejo e peço a Jesus, com toda a força da minha alma, que Ele abençoe a toda essa humanidade, que todos nós precisamos. Obrigado, Senhor. Obrigado. Um abraço a todos.